E se tudo aquilo que você construiu, em um piscar de olhos, desaparecesse? E se, de repente, tudo que te dava segurança fosse arrancado, e restasse apenas o silêncio? Onde está Deus quando tudo desmorona? Ele ainda está aí? Ou ele virou o rosto e te deixou sozinho? Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar profundamente no coração da dor humana, e descobrir que, mesmo quando tudo parece perdido, o amor de Deus não nos abandona. Fique comigo até o fim. Talvez o que você está prestes a ouvir seja a resposta que você tanto orou para encontrar. Existem dores que não têm palavras. Existem lágrimas que não caem pelos olhos, mas escorrem pela alma. Vivemos em um mundo onde a dor bate na porta sem ser convidada. Ela chega como um ladrão e rouba aquilo que nos é mais caro: a saúde, os sonhos, a esperança. Há momentos em que, mesmo entre multidões, nos sentimos sozinhos. E não importa o quanto oramos, clamamos, ou tentamos ouvir. Parece que Deus não está ouvindo. Mas será mesmo que o silêncio de Deus significa a sua ausência? Na verdade, o silêncio de Deus não é rejeição. É um convite. Um chamado para confiarmos não no que sentimos, mas em quem Ele é. Na Bíblia, encontramos Davi, um rei segundo o coração de Deus, dizendo: "Até quando esconderás de mim o teu rosto?" Salmo 13. Davi, o homem que derrotou Golias, que era cheio do Espírito, também se sentiu abandonado. Então, se até os gigantes da fé se sentiram assim, por que você não se permitiria sentir também? A dor não é sinal de fraqueza. O sofrimento não é prova de que Deus te deixou. Muitas vezes, é ali, no silêncio, que Ele está mais próximo do que nunca. Imagine perder tudo o que você tem. Todos os filhos. Todo o dinheiro. Toda a saúde. Agora imagine que, além disso, seus amigos te julgam, e Deus não te responde. Esse foi Jó. O livro de Jó é uma das obras mais profundas já escritas sobre o sofrimento humano. Não apenas porque mostra a dor, mas porque mostra o mistério. Jó clamava por explicações. Queria entender o porquê de tudo. Mas Deus não responde com lógica. Ele responde com presença. Ele não diz: "Você sofreu porque precisava aprender algo. Foi porque você pecou. Foi porque o diabo pediu permissão." Ele apenas diz: "Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você consegue controlar os relâmpagos? Medir os céus?" Ou seja, Deus mostra a Jó que existe um propósito muito maior do que ele pode compreender. E mesmo sem entender, Jó termina sua história dizendo: "Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. O sofrimento, ao invés de afastá-lo de Deus, levou Jó a uma intimidade mais profunda. Porque Deus não é apenas um solucionador de problemas. Ele é o próprio sentido da existência. Na cruz, Jesus experimentou o ápice da dor humana e espiritual. Ele não apenas foi traído, ferido, humilhado. Ele foi abandonado, ou pelo menos, assim parecia. Deus meu, por que me desamparaste?" Mateus 27:46. Essa foi a oração mais escura da Bíblia. E ela saiu da boca do Filho de Deus. Se o próprio Cristo, santo, puro, justo, experimentou o sentimento de abandono, por que achamos que isso não pode acontecer conosco? Mas a cruz não foi o fim. O silêncio durou 3 dias. E nesses 3 dias, parecia que Deus tinha perdido. Mas, na verdade, era o plano de amor mais poderoso já traçado. Deus estava em silêncio, porque estava salvando a humanidade. E isso nos ensina algo profundo. Mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando. Mesmo quando Ele está em silêncio, o amor dele está agindo. O amor de Deus não grita. Ele sussurra. E às vezes, no meio da dor, só conseguimos ouvir esse sussurro quando silenciamos tudo ao redor. Há um momento na vida de todo ser humano em que tudo sai do eixo. Planos são frustrados. Sonhos são adiados, ou destruídos. Aquele casamento que parecia sólido rui diante da dor. O emprego que sustentava a casa é perdido. O corpo que era saudável adoece. A fé, que antes era firme, agora vacila. E diante de tudo isso, uma pergunta ecoa nas profundezas da alma: se Deus me ama, por que Ele permite que tudo desmorone? Essa é, talvez, uma das perguntas mais antigas da humanidade. E uma das mais mal compreendidas. O ser humano nasceu com o desejo de controle. Desde o Éden, Adão e Eva quiseram ser como Deus, saber o bem e o mal, controlar seus destinos, decidir o rumo da própria vida. E desde então, todos nós herdamos esse desejo. Controlar a vida.
Mas a verdade é que nunca estivemos no controle. A ilusão do controle é como um castelo de cartas. Basta um vento, uma doença, uma perda, uma crise, para que tudo venha ao chão. É nesse ponto que muitos se desesperam. Não porque a vida ficou difícil, mas porque o controle foi arrancado das mãos. E aqui está a chave. O Evangelho nunca prometeu controle. O Evangelho prometeu presença. Há uma passagem marcante no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Salmos 46, 1-2. Perceba, ainda que a terra se mude, ou seja, mesmo que tudo desmorone, mesmo que o chão desapareça, Deus continua sendo um refúgio. A Bíblia não ignora o caos. Ela reconhece que haverá dias maus. Mas ela garante uma coisa. O amor de Deus continua presente, sustentando aqueles que confiam em Ele. Quando Jesus caminhava sobre as águas, os discípulos estavam apavorados. O mar estava revolto, a tempestade intensa. Pedro, impulsivo, pede: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus diz: Vem. Pedro sai do barco e começa a caminhar. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele andava. Mas quando olhou para o vento e para o mar, afundou. E então ele grita: Senhor, salva-me. Jesus o segura. E diz: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora, observe. Jesus não o abandonou. Mesmo quando a fé de Pedro falhou, o amor de Cristo permaneceu firme. Essa é uma lição profunda. Nos momentos em que estamos afundando, o amor de Deus não se afasta. Pelo contrário, ele estende a mão. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram lançados numa fornalha ardente por não se curvarem diante da estátua do rei Nabucodonosor. E quando olharam para dentro da fornalha, viram não 3, mas 4 homens caminhando no fogo. E o quarto homem parecia com o filho dos deuses. Daniel 3:25. Jesus estava lá, no meio do fogo. Ele não apagou as chamas. Ele não evitou o sofrimento. Mas ele entrou no fogo com eles. E isso muda tudo. Muitas vezes, só conseguimos perceber a presença de Deus quando tudo desaba. Porque é na ausência de recursos, na falta de forças, que passamos a buscar a única coisa que realmente sustenta: a presença dele. Paulo, o apóstolo, escreveu: Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Deus havia dito a ele: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que isso significa? Significa que a dor, o caos, o descontrole, não são sinais de abandono. São lugares onde Deus revela sua força, sua graça e seu amor. Em Filipenses 4, Paulo escreve: A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Perceba, não é uma paz lógica. Não é uma paz baseada em circunstâncias. É uma paz que excede o entendimento, ou seja, ela existe mesmo quando tudo vai mal. Essa paz não vem do mundo. Ela vem do amor de Deus que habita dentro de nós. Pense em quantas pessoas, talvez você mesmo, já viveram perdas irreparáveis. Pessoas que foram ao fundo do poço. Que perderam tudo. Mas, de alguma forma, ainda estão de pé. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é capaz de reconstruir o que foi destruído. Ele é o Deus de recomeços. O Deus que transforma a tragédia em testemunho. Dor em sabedoria. Cinzas em coroa. Ao quebrantado de coração, Ele está perto. Ao oprimido de espírito, Ele salva. Salmo 34:18. Se hoje você sente que perdeu o controle, que sua vida saiu completamente dos trilhos, eu quero te dizer: você nunca esteve sozinho. O amor de Deus não é condicional. Não depende da sua força, nem da sua fé perfeita. Depende apenas de uma coisa: do coração aberto para confiar, mesmo no escuro. Quando tudo desmorona, o amor de Deus ainda está presente. Sim, mais do que presente, Ele é o que te sustenta. Você pode não entender agora. Você pode não ver agora. Mas a história não acabou. O mesmo Deus que permitiu o choro é o Deus que enxugará cada lágrima. Há momentos em que tudo em nós grita: isso não faz sentido. Essa dor é inútil. Por que Deus está permitindo isso? A alma sangra, o corpo se cansa, e a mente entra em colapso, tentando entender o que, simplesmente, não tem explicação humana.
Mas e se eu te dissesse que Deus vê mais do que os seus olhos conseguem enxergar? E se eu te dissesse que a sua dor carrega um propósito eterno? Na lógica do mundo, sofrimento é perda. É desperdício. É sinal de que algo deu errado. Mas na lógica do reino de Deus, a dor não é em vão. Ela é, muitas vezes, o terreno fértil onde as sementes da fé, da maturidade e do amor mais profundo florescem. Jesus disse: na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. O que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, coisas precisam morrer dentro de nós, planos, vontades, orgulhos, para que algo mais profundo e verdadeiro nasça. A dor ensina o que nenhum sermão pode ensinar. Ela nos leva para um lugar onde não há mais máscaras, nem ilusões de controle. Ali, no lugar do quebrantamento, aprendemos a confiar de verdade. Muitos grandes homens e mulheres de Deus foram forjados no fogo da dor. Moisés foi rejeitado, exilado, humilhado, antes de libertar o povo. Davi fugiu por anos, perseguido, injustiçado, antes de ser rei. Paulo foi preso, espancado, abandonado, antes de escrever as cartas que mudaram o mundo. E o próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, chorou, sangrou, gemeu de agonia, antes de ressuscitar. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Quando tudo parece estagnado, quando o céu está fechado, quando a oração parece não passar do teto, ainda assim, Deus está trabalhando. O que está acontecendo em você, nesse momento difícil, pode ser exatamente o que Deus usará para levantar algo eterno. Você não vê, mas Ele está construindo um testemunho. Ele está moldando sua alma para carregar algo maior. Romanos 5:3-5 diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona. Perceba a progressão. Tribulação, perseverança. Perseverança, experiência. Experiência, esperança. A dor não nos destrói. Ela nos transforma. Pense em José, filho de Jacó. Ele sonhava alto. Mas seus próprios irmãos o jogaram em um poço. Foi vendido como escravo. Injustiçado. Preso. Anos depois, quando já era governador do Egito e salvava multidões da fome, ele disse aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que se cumprisse o que hoje se vê, salvar a vida de muitos. Gênesis 50:20. José entendeu, tudo o que viveu fazia parte de um plano maior. E talvez, um dia, você também olhe para trás e veja que as lágrimas que chorou serviram para gerar vida em outros. Talvez o seu testemunho cure alguém. Deus é como um escultor. Ele vê potencial onde ninguém mais vê. Mas para revelar a obra-prima, ele precisa lapidar. E lapidar dói. É tirar aquilo que está sobrando. É remover o orgulho, a arrogância, a autossuficiência. C.S. Lewis disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala a nossa consciência, mas grita em nossa dor. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. A dor, quando entregamos a Deus, nos transforma em ouro puro. Ela nos aproxima de Cristo. E nos ensina compaixão. Depois de sofrer, você passa a amar mais profundamente. Você ouve o outro com mais empatia. Você ora com mais intensidade. Nos momentos mais escuros, é comum acreditar que Deus nos deixou. Mas, na verdade, é nesses momentos que Ele está mais perto. Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Todos os dias. Não apenas nos dias bons. Mas também no dia do luto, do abandono, da traição, da dor. Você pode não sentir. Pode não entender. Mas Ele está aí. E está transformando sua dor em algo eterno. Isaías 61 é uma das promessas mais lindas da palavra. Ali, o profeta anuncia o que o Messias faria por nós. O Senhor me ungiu para consolar os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Veja o que Deus faz. Coroa em vez de cinzas. Alegria em vez de pranto. Louvor em vez de angústia. Essa é a troca do céu. Deus não ignora suas lágrimas. Ele as recolhe. E, no tempo certo, transforma cada gota em testemunho, cura, vida. Jesus nos ensinou um princípio eterno. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará.
Mateus 16, 25. Sabe o que isso significa? Que quando você entrega a sua dor, quando você diz, Senhor, usa isso. Eu não entendo, mas confio. Essa dor se torna uma semente de eternidade. Pessoas verão a sua história. E verão Jesus nela. E serão curadas por meio do seu testemunho. A dor nunca será fácil. Mas, com Deus, ela nunca será em vão. Você pode estar vivendo o seu maior deserto agora. Mas o mesmo Deus que permitiu essa travessia, está preparando a terra prometida logo adiante. Continue. Confie. Espere. Porque o que hoje são lágrimas, amanhã serão testemunhos. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você, talvez um sussurro, talvez um grito, está buscando por respostas. Ou talvez, mais do que respostas, você está buscando refúgio. Um lugar seguro. Uma rocha firme no meio da tempestade. E é sobre isso que este vídeo todo falou. Que mesmo quando tudo desmorona, ainda há amor. Mesmo quando a dor é insuportável, Deus continua ali. Na lógica humana, o fundo do poço é o fim. Mas, na lógica divina, o fundo do poço pode ser o começo. É ali, no escuro da caverna da alma, que muitos encontraram o rosto de Deus. Jó, que perdeu tudo, declarou: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Perceba. Ele perdeu os filhos. Perdeu a saúde. Perdeu os bens. Mas ganhou algo que nenhuma riqueza pode dar. A visão espiritual do amor de Deus, que vai além do sofrimento. Quantas vezes clamamos e não ouvimos resposta? Quantas vezes oramos e parece que o céu está em silêncio absoluto? Mas o silêncio de Deus não é ausência. É muitas vezes um convite à confiança. É como um pai que, mesmo calado, continua presente, atento, guiando os passos do filho. A Bíblia mostra isso. Quando Lázaro morreu, Jesus ficou em silêncio por 2 dias. Marta e Maria não entenderam. Mas aquele silêncio escondia um milagre. E quando Jesus finalmente chegou, ele chorou com elas. E depois ressuscitou Lázaro. Deus pode até se calar, mas ele nunca abandona. Sim, o amor de Deus permite o sofrimento. Mas não como castigo. Não como vingança. Mas como um caminho, misterioso, profundo, de transformação. Assim como o ouro é provado no fogo. Assim como o barro só ganha forma depois de amassado. Assim também a alma humana só se rende, muitas vezes, na dor. E Deus, que nos ama com amor eterno, sabe disso. E por isso Ele permite, sim, que passemos por vales. Mas Ele caminha conosco. E nos leva, passo a passo, para um lugar de cura e plenitude. Tudo na vida é passageiro. A dor é passageira. A luta é passageira. As lágrimas são passageiras. Mas a fé, quando firmada em Deus, permanece. E nos sustenta até o fim. Apocalipse 21:4 nos promete: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Essa é a nossa esperança. Não em um mundo perfeito aqui, mas em um Deus perfeito, que nos prepara para a eternidade. Há dores que nos mudam. Mas a pergunta é, em que direção? Você pode permitir que a dor te endureça, ou permitir que ela te aproxime do coração de Deus. Você pode se tornar amargo, ou pode se tornar uma fonte de compaixão. Pode viver no trauma, ou transformar o trauma em testemunho. Porque você sobreviveu. Você está aqui. Você não caiu à toa, você está de pé por um propósito. Deus não terminou com você. Esse capítulo escuro da sua vida não é o fim. É só um pedaço de uma história que ainda será linda. Você verá. Um dia, tudo vai fazer sentido. E você vai agradecer por não ter desistido. Vai olhar para trás e dizer: foi difícil. Mas Deus me sustentou. E hoje, eu sou um milagre vivo do amor dele. Mesmo no meio do caos. Mesmo no luto, na perda, na depressão. Mesmo quando tudo desmorona. O amor de Deus ainda está presente. Ele não te abandona. Ele te segura. Ele te transforma. E um dia, você não vai apenas sobreviver. Você vai florescer. Se você sentiu Deus falando com você hoje, não deixe esse momento passar. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal Sabedoria Humana. Aqui a gente fala de dor, mas também de esperança, fé e renovo. Você não está sozinho. E nunca esteve. Deus te ama. E mesmo quando tudo desmorona, Ele continua no controle.